Antes de conhecer o papo de recuperação, eu vivia perdido. Eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu não conseguia parar ali. E devido à metodologia do curso, de algumas semanas para cá eu consegui realmente entender a minha rotina, entender as minhas fissuras, entender o que me engatilhava, quais eram os meus reais gatilhos que eu tinha que levar em conta, a motivação do uso. Eu consegui dormir melhor depois dessas semanas. E acreditar que realmente existe esperança é uma das bases que o curso trouxe para mim. Confiança da família é um pouco difícil, mas o curso me incentiva diariamente a acreditar propriamente em ter confiança em mim mesmo. Que eu sou o meu próprio desafio. Eu mesmo me desafio todos os dias a me manter sóbrio. E com a base de papo de recuperação tem sido algo que tem surtido efeito. Tem funcionado para mim. Eu estou conseguindo viver de novo. Eu estou conseguindo realmente dar passos antes que eu não conseguia dar por medo. Por até mesmo covardia comigo mesmo de descobrir o novo. Então realmente funciona para quem tem boa vontade, mente aberta e honestidade para a própria recuperação. Eu estou conseguindo viver de novo. Eu consigo. Se funciona para mim, eu que vivi tantos anos no uso, com certeza funciona para alguém que pode assistir, pode ouvir o podcast e vale a pena. Vale a pena, ainda tem esperança. Bom, eu era aquele tipo de cara que falava que pra mim não tinha jeito, tá ligado? Que a recuperação não era pra mim, parar de usar droga não era comigo. Mas depois que eu conheci o papo de recuperação, eu vi que a recuperação não era algo distante, tá ligado? É uma decisão diária, um método e fé. Em 28 dias, eu comecei a ver mudança real na minha recuperação, mudança real em mim, no meu caráter. E recuperei minha dignidade, e ainda estou recuperando. E minha fé também, meu propósito. Se eu conseguir, mano, todo mundo também consegue, só precisa dar o primeiro passo, tá ligado? Rapaz, eu já tinha tentado várias vezes, mas não sei o que aconteceu, que eu sempre voltava. Eu acho que o que mudou foi o papo de recuperação, porque eu meio que aprendi um método, claro, passo a passo, que eu aplicaria todos os dias. As aulas e o desafio me ensinaram que recuperação é comportamento, é rotina. Hoje eu sigo o plano, uso algumas técnicas e estou há mais ou menos 2 anos limpo. Não é sorte, é método. E esse método funciona, acredite. Drogas? Quantas vidas essa palavra já destruiu? Quantos sonhos, famílias e histórias foram despedaçadas por causa dela? Mas também, quantas vidas renasceram quando alguém teve a coragem de pedir ajuda? Este curso é para você que decidiu romper com as drogas de uma vez por todas. Para você que cansou de sofrer, de ver a dor dominar sua vida e agora quer liberdade, propósito e paz. Aqui vamos caminhar juntos em um método real, testado e transformador. O mesmo que já devolveu o controle e a dignidade a centenas de pessoas. Gente que antes vivia o caos e hoje vive com fé, equilíbrio e plenitude. Vou te mostrar o passo a passo, dia após dia, o que precisa ser feito. A proposta é direta e verdadeira. Parar de usar drogas definitivamente. A dependência química não é falta de caráter, não é fraqueza. É uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que destrói o corpo, a mente e o espírito. E por trás dela existem feridas emocionais, traumas e padrões destrutivos. Você vai conhecer uma metodologia estruturada e validada, criada a partir de experiências reais de recuperação e aplicação em centenas de pessoas. Ela combina os princípios terapêuticos de autoconhecimento e espiritualidade, prática de rotina estruturada. Cada etapa foi desenhada para restaurar sua clareza mental, fortalecer sua vontade e te reconectar com o propósito de viver limpo e em paz. Aqui você vai descobrir que a recuperação é possível e que dentro de você existe uma força muito maior do que a droga jamais poderá oferecer. Durante o curso, eu vou te apresentar a direção da recuperação.
Se você seguir cada direcionamento aqui apresentado, você se libertará das amarras que lhe prendem. Vamos trabalhar a aceitação, assumir a responsabilidade pela sua vida e pela sua recuperação, a como trabalhar com foco no propósito, a conexão que você precisa ter e fortalecer. Você também vai aprender a lidar com os maiores inimigos da recuperação, a procrastinação com você mesmo e com o seu corpo. Eu vou te mostrar como sair do estado de fissura, a controlar a ansiedade, a converter intenção em ação, a admitir e praticar a verdade, a fazer o que é certo, mesmo quando não é conveniente, a construir uma rede de apoio eficaz, porque querer mudar é fácil, difícil é transformar essa vontade em atitude diária. E aqui eu vou te ensinar como. Se você está pronto para deixar de sobreviver e começar a viver em plenitude, esse curso é o seu novo ponto de partida. A recuperação é um processo e eu estarei com você passo a passo. Dependência química. A dependência química é uma doença crônica e progressiva, marcada pela perda de controle sobre o uso de substâncias. O álcool, o crack, a cocaína, a maconha e outras. Ela atinge o corpo, a mente, as emoções e toda a vida da pessoa. Não é falta de caráter nem fraqueza. É uma condição reconhecida pela OMS, que exige tratamento e sério. Para entender melhor, é importante diferenciar 3 estágios: o uso, com consumo ocasional, o abuso, quando o uso começa a prejudicar a vida pessoal, social ou profissional, e a dependência, quando a perda de controle, aumento da tolerância, sintomas de abstinência e um desejo intenso de usar. A dependência química não surge do nada. Suas causas costumam ser múltiplas: biológicas, com predisposições genéticas, alterações cerebrais; psicológicas, traumas, ansiedade, depressão e dores emocional; e sociais, como influências de grupo, ambiente familiar, dificuldades financeiras. Os sinais de alerta mais comuns incluem a mentira, isolamento, a queda no desempenho do trabalho ou estudos, mudança de humor, a agressividade, perdas de vínculos familiares. Princípios da recuperação. Sabe qual é o maior inimigo de quem vive a dependência? Não é a substância em si, é a mentira que a pessoa conta a si mesma. Na minha experiência clínica com dependência química, aprendi uma verdade direta: ninguém se recupera por acaso. A recuperação tem direção, tem método e tem princípios. Hoje eu te apresento os 3 princípios fundamentais, a base de qualquer tratamento sério, seja clínico, comportamental ou nos 12 passos. Primeiro passo, a aceitação, o começo da virada. A recuperação só começa quando a ilusão termina. Enquanto a pessoa se diz, eu controlo, posso parar quando quiser, ela está mantendo a negação. Aceitar não é se conformar, é reconhecer com honestidade que perdeu o controle e que precisa de ajuda. Essa aceitação quebra a negação e abre a porta para a mudança. No texto dos 12 passos, isso é explícito. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossa vida tinha se tornado incontrolável. O segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Ninguém faz por você. A recuperação é pessoal, é intransferível. Família, terapeuta, fé te ajudam, mas ninguém pode fazer por você o que só você pode. Escolher mudar todos os dias. Responsabilidade te traduz em ações concretas. Participar do tratamento, evitar gatilhos, construir rotina, criar novos hábitos, sustentar a disciplina. Recuperação não é sorte, é decisão. É decisão mais ação diária. É comportamento novo que se gera vida nova.
Terceiro princípio, a conexão. Ninguém se recupera sozinho. O isolamento alimenta recaídas. A recuperação é relação, vínculo terapêutico, rede de apoio e sentido espiritual. Grupos como o NA, como a AA, salvam, porque oferecem pertencimento e direção. A terapia traz consciência e transformação. A espiritualidade, quando presente, oferece um propósito e resistência. Um plano de recuperação exige construir rede, grupo, acompanhamento psicológico, propósito e rotina com pessoas saudáveis. A dependência química não é uma fase passageira, não é falta de caráter. É uma doença que exige responsabilidade, tratamento e transformação de vida. Recuperação verdadeira acontece quando esses três princípios caminham juntos: aceitação, responsabilidade e conexão. Quando isso acontece, você não apenas para de usar, você começa a viver de verdade. O que é fissura? Você já ouviu falar em fissura? Fissura é aquela vontade intensa, quase incontrolável, de usar novamente, mesmo quando a pessoa já decidiu parar. Não é frescura, não é fraqueza. A fissura é um sintoma biológico da dependência. Por que a fissura acontece? O uso repetido altera o cérebro. Substâncias liberam dopamina em quantidades elevadas. O sistema de recompensamento é treinado a buscar a droga. Com o tempo, o cérebro reduz a produção do prazer natural e passa a cobrar a substância para poder funcionar. Surge, então, a fissura, manifestando-se como desejo súbito e intenso, pensamentos obsessivos sobre a droga, sintomas físicos, ansiedade, suor, tremores, irritabilidade, gatilhos comuns da fissura, locais que lembram o uso, pessoas associadas ao consumo, emoções como raiva, tristeza, solidão, estresses e conflitos, músicas, cheiros e situações específicas. O importante. Por isso, quem está em recuperação precisa aprender estratégias de enfrentamento, mudar o foco, a respiração, ligar para alguém de confiança, ir a um lugar seguro ou participar de um grupo de apoio. A fissura faz parte da doença, não é fracasso. O essencial é saber o que fazer quando ela surge. Técnicas básicas para controlar a ansiedade na dependência química. A ansiedade é um dos maiores gatilhos de recaída. Ela se manifesta com inquietação, angústia, aperto no peito, pensamentos acelerados e sensação de que algo está errado. Quem está em recuperação precisa aprender a gerir a ansiedade. Caso contrário, a ansiedade controla a recuperação. Aqui estão algumas técnicas simples e eficazes, amplamente utilizadas em tratamento que ajudam a reduzir a ansiedade no dia a dia. Respiração de controle 446. A ansiedade acelera a respiração e tensiona o corpo. A técnica 446 é prática e rápida. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure por 4 segundos e expire lentamente pela boca por 6 segundos. Repita de 5 a 10 vezes e isso reduz a frequência cardíaca e acalma o sistema nervoso. A segunda técnica, mude o foco imediatamente. Pensamentos ansiosos alimentam fissura. Em até 3 minutos, mude o foco com uma ação concreta. Tome um banho frio, saia para caminhar, ligue para alguém de confiança. Faça uma tarefa simples como arrumar algo, escrever, ler um livro. A regra é clara. A ação quebra a ansiedade. A conclusão disso é controlar a ansiedade é parte essencial da recuperação. Não é questão de força, é técnica. Respire, mude o foco e volte ao presente.
Os 3 pilares da recuperação. Na dependência química, ninguém se recupera por acaso. Recuperação exige direção, escolhas e princípio. Existem 3 pilares que sustentam qualquer processo de mudança real: a boa vontade, a honestidade e a mente aberta. Sem eles, não existe progresso. Com eles, a recuperação se torna possível. O pilar 1, boa vontade. Boa vontade significa estar disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando bate medo, mesmo quando a mente tenta sabotar. Boa vontade é comparecer ao tratamento, participar das reuniões, cumprir a rotina, aceitar orientações, é trocar conforto por mudança. Na prática, boa vontade é transformar o eu não consigo em eu vou tentar mais uma vez. O segundo pilar é a honestidade. A dependência química é alimentada por 3 coisas: mentira, manipulação e negação. Por isso, honestidade é o segundo pilar. A recuperação começa quando a pessoa compreende a olhar para si e dizer a verdade. Eu perdi o controle. Eu preciso de ajuda. Eu não estou bem emocionalmente. E se eu continuar desse jeito, eu vou me destruir. Honestidade liberta da ilusão. Quando é honesto para admitir o problema, encontra a solução. Quem vive em negação continua preso no ciclo da recaída. O terceiro pilar, a mente aberta. Recuperação é aprendizado. E ninguém aprende nada de novo, com a mente fechada. Mente aberta significa estar disposto a ouvir, experimentar coisas novas, aceitar a orientação e abandonar velhos hábitos. Velhos hábitos que levam a crenças antigas, que só destruíram sua vida. É entender que, sozinho você chegou ao fundo do poço. Com ajuda, com o método certo, você pode construir uma nova história. Boa vontade abre porta. A honestidade ilumina o caminho. A mente aberta mantém a jornada viva. Esses 3 pilares não são frases bonitas, são condições de sobrevivência para qualquer dependente químico que deseja de verdade uma vida limpa, digna e em paz. Quando você pratica esses 3 princípios, a recuperação deixa de ser promessa e se torna realidade. Muita gente acha que o problema é a substância, mas o verdadeiro inimigo é a mentira que contamos para nós. Eu controlo, eu posso parar quando quiser. A dependência química é uma doença real, crônica e progressiva. Não é falta de caráter, é perda de controle. E o que eu quero te mostrar aqui é que existe um caminho, um método, uma direção para viver de verdade com plenitude. A dependência destrói o corpo, a mente e as emoções, mas ela tem causas: traumas, ansiedade, herança genética, dor emocional, vazio. E também tem sintomas claros: a fissura, as mentiras, o isolamento, as recaídas. Mas, acima de tudo, ela tem tratamento. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como sair da sobrevivência e começar a viver o melhor da recuperação. Existem 3 princípios fundamentais que sustentam qualquer processo verdadeiro de transformação. A aceitação. A recuperação começa quando a ilusão termina. Enquanto você diz que controla, você está preso. Aceitar é olhar no espelho e dizer: eu perdi o controle e preciso de ajuda. Esse é o primeiro passo da liberdade. O segundo é a responsabilidade. Ninguém vai fazer por você. A família apoia, o terapeuta orienta, a fé fortalece, mas a decisão é sua. A recuperação é ação diária,
é rotina, é comportamento novo, todo dia. Terceiro, a conexão. Ninguém se recupera sozinho. Com a força vem dos vínculos, terapia, grupos, espiritualidade e propósito. O isolamento alimenta a recaída. Você vai sentir fissura, vai sentir ansiedade, vai pensar em desistir. Isso é parte do processo. Mas com as ferramentas certas, respiração, foco, presença e rotina, você aprende a vencer cada luta. Não é sorte, é técnica, é decisão. E todo dia você pode escolher repetir o passado ou construir uma nova história. Se você quer dar esse passo, se você quer entender como controlar a fissura, lidar com a ansiedade, transformar a intenção em ação e parar de usar drogas, eu te convido a vir comigo nessa jornada. Este curso foi feito para quem quer viver no máximo da plenitude. Clique no link e nos siga no Instagram, @Papo de Recuperação Oficial. A recuperação é possível e começa com uma decisão, a sua. Vamos juntos, porque ninguém se recupera sozinho.